Pesquisas modernas a respeito da cura psíquica. Os cientistas estudam os efeitos biológicos das energias curativas ao longo das últimas décadas. As investigações científicas acerca dos efeitos da cura por imposição das mãos derramaram uma nova luz sobre as descobertas de Mesmer. Além de confirmarem realmente a ocorrência de um intercâmbio de energia entre o terapeuta e o paciente, conforme Mesmer e outros haviam sugerido, os pesquisadores também demonstraram a existência de uma interessante semelhança entre os efeitos biológicos produzidos pelos terapeutas e aqueles resultantes da exposição a campos magnéticos de alta intensidade. Os campos magnéticos dos terapeutas, apesar de sua natureza magnética, também apresentaram outras singulares propriedades que apenas recentemente começaram a ser reveladas pela investigação científica. Um dos estudos mais amplos a respeito das propriedades energéticas da cura por imposição das mãos foi realizada durante a década de 1960 pelo Dr. Bernard Grad, da Universidade McGill, de Montreal. O Dr. Grad reconheceu os poderes terapêuticos potenciais dos assim chamados curandeiros espirituais e psíquicos. Ele sabia que muitos médicos que tentaram explicar os genuínos efeitos terapêuticos produzidos por esses curandeiros frequentemente os atribuíam ao poder da fé, um fenômeno às vezes chamado de efeito placebo. Grad suspeitou que, além do efeito placebo decorrente da fé do paciente, havia também outros fatores psicoenergéticos que eram mais difíceis de isolar e estudar. Grad procurou delinear um experimento que pudesse fazer uma discriminação entre os efeitos psicológicos da crença do paciente e os verdadeiros efeitos energéticos das mãos do curandeiro sobre a fisiologia celular. Ele queria usar o método científico para descobrir se nisso havia realmente outras forças sutis que não a confiança do paciente num determinado terapeuta. A fim de isolar os efeitos da fé em seus experimentos, Grad resolveu trabalhar com modelos não humanos de doença e passou a utilizar animais e plantas em seus estudos. Grad preferiu fazer seus experimentos com ratos. Sob o aspecto financeiro, os ratos ocupavam pouco espaço no laboratório e podiam ser abrigados e alimentados com facilidade. O Dr. Grad escolheu a formação do bócio como doença a ser usada no estudo dos efeitos das energias curativas. Ele foi influenciado pelo fato de um dos curandeiros que participava do estudo ser especialmente bem-sucedido no tratamento desse distúrbio. Esta é uma questão importante quando se está empenhado no estudo das energias curativas, pois observou-se que determinados curandeiros parecem ter um melhor desempenho quando tratam de determinadas doenças. Grad decidiu trabalhar com um curandeiro chamado Oscar Stebani, um coronel húngaro com a reputação de ter poderes de cura em seu toque. Em seus experimentos, Grad referia-se a Stebani com Mr. I. Para produzir a doença nos ratos, Grad submeteu-os a dietas especiais que favoreciam o surgimento do bócio. Essas dietas consistiam em aumentos deficientes em iodo, um elemento necessário para o funcionamento adequado da tireoide. A água oferecida aos ratos continha tioracil, um conhecido agente bloqueador do hormônio da tireoide. A combinação de deficiência de iodo com tioracil foi mais do que suficiente para induzir o bócio nos ratos que tomavam parte no experimento. Esses ratos eram depois separados em dois grupos, à medida que eram ou não submetidos aos cuidados do curandeiro. O primeiro conjunto de ratos, constituído pelos animais que não haviam sido expostos ao toque das mãos, servia como grupo de controle. Foram criados alguns outros subgrupos para controlar a possível influência de fatores como os efeitos térmicos produzidos pelas mãos do curandeiro e os efeitos comportamentais resultantes do manuseio dos ratos por seres humanos. O primeiro subgrupo de controle não recebia nenhum tratamento. Os ratos do segundo subgrupo de controle foram colocados em gaiolas envolvidas por fitas eletrotérmicas que simulavam o calor produzido por mãos humanas. Os ratos do terceiro subgrupo de controle eram manuseados por pessoas que não tinham poderes de cura e que, enquanto seguravam os animais, tentavam efetuar a cura por imposição de mãos. Além disso, inicialmente, todos os ratos foram manuseados pelo pessoal do laboratório para que se acostumassem a serem pegos na mão e para separar os ratos calmos dos mais nervosos. Os ratos ansiosos não eram apropriados para os experimentos de cura e foram excluídos depois desse procedimento. Os ratos pertencentes ao grupo que seria submetido ao tratamento foram colocados dentro de um recipiente especial onde o curandeiro poderia tratar vários deles simultaneamente. Os animais eram colocados em pequenos compartimentos individuais de uma bandeja especial, semelhante a uma forma para cubos de gelo feita de tela reticular de ferro galvanizado. O recipiente era grande o bastante para que 9 ratos pudessem ser pegos na mão pelo curandeiro simultaneamente. Enquanto estavam dentro de seus pequenos compartimentos de arame, conforme descrevemos, os ratos eram pegos na mão pelo curandeiro durante 15 minutos de cada vez e, em seguida, voltavam para suas gaiolas. O experimento foi realizado em 40 dias. No final desse período, todos os ratos foram examinados para que se determinasse quantos animais em cada grupo apresentavam um bócio significativo.
Embora todos os animais apresentassem um aumento no tamanho da tireoide ao término do período de teste de 40 dias, verificou-se que os ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro apresentavam uma proporção significativamente mais baixa de casos de bócio. Grad executou uma interessante variação desse experimento ao verificar a possibilidade de eliminar inteiramente o contato com as mãos do curandeiro. Em vez de atuar diretamente sobre os ratos, o curandeiro efetuava a cura fazendo imposição de mãos sobre pedaços de algodão e de lã, na esperança de carregá-los com a energia curativa. Os pedaços de algodão e lã carregados eram postos no fundo das gaiolas dos ratos submetidos a dietas bociogênicas. O material carregado permanecia em contato com o rato durante 1 hora, pela manhã, e 1 hora, à tarde. Nas gaiolas dos ratos do grupo de controle, submetidos à mesma dieta, foram colocados pedaços semelhantes de algodão e lã, porém não tratados. No final dos períodos de tratamento, observou-se que ratos de ambos os grupos estavam apoiados sobre pilhas de pedaços de lã e algodão. Grad fez uma análise estatística comparando o tamanho da tireoide entre os ratos dos dois grupos. Ele verificou que os ratos expostos aos pedaços de lã e algodão carregados com as energias curativas apresentavam uma proporção mais baixa de formação de bócio mesmo quando as mãos do curandeiro não haviam tido contato direto com os animais. Os dois experimentos de Grad sugerem que um curandeiro pode produzir efeitos energéticos mensuráveis que contribuem para retardar a formação do bócio. Essa incontestável descoberta estava bem de acordo com a reputação que o Sr. Stebany tinha de ser uma pessoa dotada da capacidade de minorar os problemas de hipertrofia da tireoide em seres humanos. Uma conclusão mais fascinante, obtida a partir desses experimentos, foi a de que as energias de um curandeiro poderiam ser absorvidas por um veículo orgânico comum de armazenamento, tal como o algodão, e transmitido para os pacientes, no caso, para os ratos com bócio. Estas descobertas irão adquirir outra importância quando estivermos discutindo o uso do toque terapêutico pelas pessoas que se dedicam à enfermagem. Grad estava fascinado pelo seu sucesso em demonstrar a capacidade de o curandeiro impedir o desenvolvimento do bócio. Seu estudo demonstrara que a cura psíquica poderia contrapor-se aos efeitos bociogênicos da deficiência de iodo e do tioracil. A energia curativa, na verdade, não fizera desaparecer um estado de doença já existente. Ela apenas impedira o surgimento do esperado distúrbio na tireoide. A fim de observar os efeitos das energias curativas sobre um processo natural de recuperação de uma doença, Grad selecionou um animal que estava convalescendo de uma cirurgia. O processo fisiológico que Grad desejava estudar era o fenômeno da cura de ferimentos. Ele queria saber se as energias curativas podiam apressar o fechamento de feridas especiais produzidas por cirurgia. No experimento, depois que os ratos haviam sido anestesiados e suas costas raspadas, um pedaço de pele do tamanho de uma moeda era removida cirurgicamente de cada animal. Para acompanhar a gradual diminuição do tamanho da ferida ao longo do tempo, seus contornos foram marcados num pedaço de plástico transparente com lápis especial usado em maquilagem para teatro. Em seguida, os contornos foram copiados em pedaços de papel e estes pesados numa balança extremamente sensível. O peso do pedaço de papel recortado era diretamente proporcional à área do ferimento existente nas costas de cada rato. Este método original permitiu que Grad fizesse mensurações diárias do tamanho dos ferimentos durante o processo de cicatrização. 48 ratos foram submetidos à cirurgia que produzia os ferimentos e, em seguida, separados em 3 grupos de 16 ratos cada. O primeiro grupo era de controle e não recebeu nenhum tratamento especial. O segundo grupo foi seguro entre as mãos do curandeiro em uma gaiola especial de arame, semelhante à bandeja usada nos experimentos com o bócio. Esse recipiente metálico impedia o contato físico direto entre o curandeiro e os ratos durante os períodos de cura psíquica. O terceiro grupo de ratos foi manuseado de forma semelhante ao segundo, a não ser pelo fato de que a gaiola foi exposta a um calor semelhante à temperatura das mãos humanas. Ao término do experimento, os 3 grupos de ratos foram examinados para se verificar a possível existência de diferenças estatisticamente significativas entre os tamanhos finais das feridas em processo de cicatrização. Os registros finais mostraram que os ferimentos dos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro eram muito pequenos ou tinham sarado completamente. Os ferimentos dos ratos pertencentes aos outros grupos estavam em diferentes estágios de cicatrização. Embora uma rápida inspeção visual dos 2 grupos revelasse a existência de diferenças marcantes no tamanho de suas feridas, foram feitas análises estatísticas que confirmaram o que parecia ser óbvio. Nos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro, o processo de cicatrização das feridas era significativamente mais rápido. Os estudos de Grad a respeito dos efeitos da cura psíquica sobre o processo de cicatrização de ferimentos em ratos foram replicados pelo Dr. Remy Kaddoria e por G.I. Paul, na Universidade de Manitoba, além de usar grupos contendo maior número de ratos, 300 em vez de 48.
Foi acrescentado um outro grupo de controle no qual os ratos eram tratados por indivíduos que não se diziam possuidores de faculdades psíquicas. Os resultados obtidos por Kadora e Paul foram semelhantes aos de Grad, no sentido de que os ratos tratados por pessoas dotadas de poderes curativos apresentaram uma velocidade de cicatrização significativamente maior. Os primeiros estudos de Grad com os ratos sugeriram que os curandeiros possuíam efetivamente uma espécie de força bioenergética que atuava sobre a expressão celular dos estados de doença. Essa influência ultrapassava tudo o que poderia ser atribuído aos efeitos da sugestão e da fé. Ainda que o efeito placebo às vezes possa manifestar-se em seres humanos, teria sido difícil sugerir que os ratos do grupo tratado pelos curandeiros melhoraram porque acreditavam nos efeitos do tratamento. Embora os estudos com ratos tenham sido proveitosos, era preciso esperar longos períodos de tempo para que se pudesse observar alterações fisiológicas significativas nos animais. Como o tempo necessário para se observar os efeitos nos ratos era geralmente de 3 a 5 semanas, Grad procurou um outro modelo biológico que pudesse produzir resultados mais rápidos. Com base nesse critério do tempo, Grad acabou usando o modelo vegetal para estudar os efeitos energéticos dos curandeiros. Ele resolveu usar sementes de cevada em seus experimentos. Para fazer as sementes ficarem doentes, elas foram tratadas com uma solução contendo 1% de cloreto de sódio. O sal de cozinha é um conhecido agente inibidor do crescimento vegetal. Esse tratamento salino foi seguido por alguns dias de secagem, após o que as sementes foram regadas com água de torneira a intervalos apropriados. Grad separou as plantinhas novas em 2 grupos. As sementes que deram origem às plantas do primeiro grupo foram embebidas em solução salina não tratada, em seguida, secas e regadas com água de torneira, conforme o procedimento já descrito. As sementes do segundo grupo foram tratadas de forma diferente no sentido de que a solução salina utilizada havia estado entre as mãos de um curandeiro psíquico durante um período de 15 minutos. Uma vez mais, esse papel coube ao Sr. Stebane. Nos primeiros estudos, os curandeiros seguraram frascos de solução salina abertos. Alguns críticos argumentaram que a solução salina poderia ter sido exposta a algum agente físico proveniente do corpo do curandeiro, tal como suor ou dióxido de carbono eliminado pelo organismo. Para tornar ainda mais rígidos os controles, Grad modificou o procedimento e fez com que a solução salina a ser tratada pelo curandeiro fosse acondicionada num frasco fechado com um tampão de vidro. Foram também tomadas precauções para impedir que os experimentadores soubessem quais eram as soluções salinas tratadas e não tratadas. Os técnicos embeberam as sementes em soluções salinas numeradas arbitrariamente como 1 ou 2, de modo que apenas Grad sabia qual era o grupo de sementes que havia recebido a solução tratada pelo curandeiro. Após terem sido embebidas em soluções salinas tratadas e não tratadas, as sementes foram colocadas em potes de terra numerados e deixadas durante 40 horas numa câmara de incubação especialmente aquecida a uma temperatura de 3.840 graus centígrados. Depois desse período de incubação, os potes foram removidos e dispostos em fileiras ao acaso num lugar apropriado, onde eram regados com quantidades iguais de água de torneira até o fim do período de observação experimental. Ao cabo de 12 ou 15 dias, o experimento estava terminado e as sementes tratadas e as não tratadas foram comparadas quanto à porcentagem de germinação, altura da planta e, posteriormente, conteúdo de clorofila depois das análises estatísticas. Ficou demonstrado que as sementes expostas à substância salina tratada pelo curandeiro apresentavam uma maior porcentagem de germinação e haviam dado origem a plantas mais altas que as do grupo não tratado. As plantas tratadas pelo curandeiro também apresentaram um maior conteúdo de clorofila que as plantas não tratadas. Esses resultados foram replicados no laboratório de Grad, com o mesmo curandeiro, e em outros laboratórios, utilizando diferentes pessoas dotadas do poder de curar. Parecia óbvio para Grad que algum tipo de energia curativa havia sido transmitida das mãos do curandeiro para a solução salina, conforme foi demonstrado pelo efeito sobre o crescimento das plantas da solução salina, tratado o fato de que a água podia ser carregada com energia curativa e transmitida aos organismos vivos é bastante significativo, tendo em mente a afirmação de Mesmer de que o seu baquete poderia ser usado para tratar pacientes expondo-os às energias armazenadas na água tratada por uma pessoa dotada de poderes de cura. Grad levou a cabo outro interessante experimento relacionado com o tema da água carregada com energia psíquica. Ele fez com que uma pessoa com mão boa para plantas e um paciente psicoticamente deprimido segurassem e carregassem água de uma maneira semelhante àquela utilizada pelos curandeiros. A água proveniente de garrafas fechadas e tratadas pelos indivíduos com boa mão provocaram um aumento na taxa de crescimento das plantas, ao passo que a água tratada pelo paciente fortemente deprimido produziu uma diminuição na velocidade de crescimento das plantas em relação aos grupos de controle. Grad havia demonstrado claramente que algum tipo de influência energética curativa podia ser transmitido para a água através do vidro.
A energia curativa que estava armazenada na água passava para as sementes de uma forma semelhante ao que acontecia nos seus primeiros experimentos, nos quais ficou demonstrado que pedaços de algodão carregados pelo curandeiro poderiam transmitir uma influência curativa para os ratos com bócio. Essa energia, qualquer que fosse a sua natureza, parecia ter polaridade tanto positiva como negativa em seus efeitos fisiológicos. Os curandeiros e pessoas com boa mão para o cultivo de plantas pareciam possuir uma energia do tipo positivo, ao passo que pessoas gravemente deprimidas davam a impressão de emitirem uma espécie de energia que inibia o crescimento das plantas. Semelhanças energéticas entre os curandeiros e os campos magnéticos. A ciência examina mais atentamente o magnetismo animal. O fato de que a água comum pudesse absorver energia curativa fez com que Grad se perguntasse se ela havia sido de alguma forma alterada em virtude de sua exposição As pontes de hidrogênio constituem um extraordinário fenômeno associado à água, H20. As pontes de hidrogênio se formam quando o átomo de oxigênio ligeiramente negativo de uma molécula de água é atraído para o átomo de hidrogênio ligeiramente positivo de outra molécula de água. Essa fraca atração entre as moléculas de água é responsável pelo modo como a água sobe pelos sistemas radiculares das plantas, através da ação capilar. A tensão superficial criada pelas pontes de hidrogênio na superfície da água permite que insetos da família dos gerrídeos possam literalmente caminhar sobre a água. A tensão superficial da água é diretamente afetada por ligeiras modificações nas pontes de hidrogênio, como é o caso daquelas induzidas pela exposição aos campos de energia das pessoas dotadas do poder de curar. Grad descobriu que os curandeiros, graças à sua capacidade de enfraquecer as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, podiam produzir uma redução ligeira, porém mensurável, da tensão da superfície. O Dr. Robert Miller, de Atlanta, Geórgia, é um químico que estudou os efeitos biológicos dos curandeiros. Miller conseguiu confirmar experimentalmente a descoberta do Dr. Grad a respeito da capacidade de o curandeiro quebrar as pontes de hidrogênio da água. Miller também descobriu uma importante semelhança entre os efeitos energéticos dos campos magnéticos e os efeitos de campo observados junto às pessoas dotadas de poderes psíquicos. Utilizando um tensiômetro do tipo do Noe, o Dr. Miller tentou medir a tensão superficial da água que havia sido exposta às energias dos curandeiros ou a campos magnéticos. O tratamento da água por diversos curandeiros produzia reduções significativas na tensão superficial. Miller descobriu que a água que havia sido exposta aos campos magnéticos também apresentava significativas reduções na tensão superficial, semelhantes àquelas que foram observadas na água tratada com as energias psíquicas dos curandeiros. Ele estudou a relativa estabilidade da água energizada para ver quanto tempo a tensão superficial permaneceria prejudicada depois do tratamento. Os experimentos projetados para testar a estabilidade da água energizada demonstraram que a água tratada com um ímã ou com as energias psíquicas de um curandeiro liberariam gradualmente o excesso de energia para o meio ao longo de um período de 24 horas, após o que a tensão superficial já teria voltado aos níveis normais. Essa liberação gradual de energia podia ser apressada, transformando-se numa rápida descarga, se alguém encostasse uma haste metálica na água magneticamente carregada. Miller também descobriu que, quando a água tratada com ímãs ou com as energias psíquicas dos curandeiros era colocada num recipiente de aço inoxidável, ocorria em questão de minutos uma súbita dissipação da energia armazenada, que passava para o ambiente, e um rápido retorno aos níveis normais de tensão superficial. O metal parecia atuar como uma espécie de sumidouro energético que proporcionava uma via de saída para a energia magnética curativa. As pesquisas do Dr. Miller e do Dr. Grad sugerem que a água podia ser carregada com energias magnéticas e curativas e que os metais e substâncias orgânicas proporcionavam vias de saída intermediárias para essa extraordinária energia, tornando possível direcioná-la para onde fosse necessária. Miller descobriu que a colocação de hastes metálicas em contato com a água energizada proporcionaria um caminho para que a energia curativa fluísse numa direção específica. Essa descoberta ajuda a confirmar a lógica que está por trás do baquete usado por Mesmer para tratar seus pacientes há quase 200 anos. O baquete era constituído por diversas garrafas de água magneticamente tratada que estavam em contato com os pacientes por meio de hastes metálicas. As pessoas da primeira fileira circular em torno do baquete frequentemente estavam ligadas a uma segunda fileira de pacientes por meio de cordas de pano atadas à cintura. A observação, feita por Grad, de que o algodão e a lã poderiam atuar como capacitores orgânicos naturais, armazenando e, posteriormente, transmitindo energia curativa aos ratos, reforça ainda mais a lógica da ideia de Mesmer a respeito da possibilidade de juntar os pacientes num único circuito de cura através de cordas de pano. Em estudos posteriores, o Dr. Miller descobriu diversas outras interessantes semelhanças entre a água tratada por ímã e a água tratada pelas energias psíquicas de um curandeiro.
Ele projetou um notável experimento no qual utilizava o processo natural da cristalização para indicar a ocorrência de alterações energéticas sutis na água. Miller sabia que a adição de sulfato de cobre à água para produzir uma solução supersaturada acabaria possibilitando o crescimento natural de cristais, caso a solução fosse mantida livre de agitação. Com a água não tratada, o sulfato de cobre geralmente formava cristais monoclínicos verde-jade. Todavia, se a solução de sulfato de cobre fosse pré-tratada mediante exposição às mãos de um curandeiro, os cristais que se formavam eram sempre de cor azul turquesa e apresentavam uma granulação mais grosseira. Miller duplicou o experimento com sais de cobre, porém dessa vez substituiu por um campo magnético o campo produzido pelas mãos de um curandeiro. Miller colocou uma solução supersaturada de sulfato de cobre durante 15 minutos num campo magnético de 4.500 Gauss. Quando os cristais finalmente se formaram, Miller verificou que, em vez da variedade normal verde-jade, eles eram do tipo azul turquesa observado nas soluções tratadas por um curandeiro. Uma vez mais, vemos aqui uma semelhança qualitativa entre os efeitos das mãos dos curandeiros e dos campos magnéticos. Miller realizou um outro experimento para detectar outras similaridades fisiológicas entre os efeitos da água tratada com ímãs e os da água tratada pelas mãos de um curandeiro. Assim como nos estudos pioneiros de Grad, Miller decidiu examinar a taxa de germinação de sementes depois da exposição à água tratada por um curandeiro. Miller comparou os efeitos da água normal de torneira, da água tratada por ímãs e da água tratada por um curandeiro sobre o crescimento vegetal. Ele selecionou 75 sementes de centeio e dividiu-as em 3 grupos com 25 sementes cada. Num dos grupos, as sementes foram regadas com água de torneira comum. O segundo grupo de sementes foi regado com água de torneira que havia sido exposta a um campo magnético. O terceiro grupo de sementes foi regado com água de torneira tratada por um curandeiro. Ao término de um período de espera de 4 dias, ele examinou as sementes de cada grupo para ver quantas haviam germinado. O Dr. Miller verificou que as sementes regadas com água comum de torneira apresentavam uma taxa de germinação de 8%, ao passo que aquelas regadas com água tratada por um curandeiro exibiam uma taxa de germinação de 36%, um aumento de 4 vezes no número de novos brotos. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que as sementes regadas com água tratada com ímãs teve um aumento de mais de 8 vezes no número de sementes germinadas, uma taxa de 68%. Além de serem determinadas as taxas de germinação, as plantas foram examinadas para se verificar a ocorrência de possíveis diferenças nas taxas de crescimento, as quais foram determinadas a partir da altura final das plantas 8 dias depois da germinação. Embora as plantas regadas com água tratada pelo curandeiro fossem apenas ligeiramente mais altas do que as do grupo de controle, que receberam água de torneira, sementes regadas com água tratada com ímãs produziram plantas que eram aproximadamente 28,6% mais altas ao cabo do mesmo período de tempo. O que o Dr. Grad e o Dr. Miller haviam descoberto em seus respectivos laboratórios foi a extraordinária similaridade qualitativa entre as energias dos curandeiros e dos ímãs, coisa que Franz Anton Mesmer já observara quase 200 anos antes. Os resultados das pesquisas do Dr. Miller e do Dr. Grad proporcionaram novas evidências experimentais em favor da natureza magnética das energias dos curandeiros, conforme Mesmer especulara anteriormente. Eles também descobriram indicações a respeito dos possíveis mecanismos que estão por trás do baquet de Mesmer, o qual podia curar diversos pacientes ao mesmo tempo distribuindo as energias sutis entre muitas pessoas através do uso de um circuito de cura especial. Tal como Grad, Mesmer havia descoberto que garrafas de água poderiam ser carregadas com as energias dos curandeiros, como se fossem uma espécie de bateria. Esse fenômeno assemelhava-se à utilização de uma garrafa de Leyden para armazenar eletricidade nos primórdios da experimentação científica. Devido a essa tendência de as energias sutis fluírem dos locais de alto potencial para os de baixo potencial, de forma semelhante ao que acontece com a eletricidade, alguns curandeiros, como Ambrose Vohal, denominaram-na para eletricidade. Quando o trabalho de Grad foi publicado, muitos cientistas especularam a respeito dos possíveis mecanismos através dos quais os curandeiros poderiam acelerar o crescimento das plantas e o processo de cicatrização de feridas. Uma teoria aparentemente plausível era a de que os curandeiros conseguiam apressar os processos normais de crescimento e cicatrização nos organismos vivos, acelerando a atividade das enzimas celulares que executam normalmente essas funções.